Você sabe o que é viés de confirmação? E o tanto que isso pode impactar e prejudicar o seu atendimento no dia a dia? Imagina num período que você atenda 30, 50 pacientes. Dessas 50 vidas que estão ali na sua mão, quantas vezes você às vezes faz uma conduta porque tem uma crença fixa que aquela conduta está correta, mas que na verdade não está tão certo assim? Então nesse vídeo eu vou trazer para você 6 condutas que você não deve fazer no dia a dia dos seus atendimentos, porque muitas das vezes essas condutas estão relacionadas com o viés de confirmação. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eric Hulli, médico e professor, e nesse canal eu mostro para médicos e acadêmicos de medicina como atender com total segurança as principais emergências adultas do dia a dia. Então, se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar. Por definição, então, o viés de confirmação ocorre quando o indivíduo procura e usa as informações para apoiar suas próprias ideias, crenças, aquilo que ele realmente acredita que está fazendo certo. Então é uma determinada situação em que ele já tem uma pré-formação anterior ali daquela situação e que ele já tem uma conduta para ser adotada. E que ele pegou para ele que aquela conduta está correta. E ele sempre vai buscar informações assim, olha, eu sempre fiz e sempre melhorou. Essa é a principal de viés de confirmação, né? A gente tende, isso faz parte do ser humano, a gente tende a olhar de uma maneira mais fechada, porque o nosso cérebro ele não quer gastar energia. Ele não quer que a todo momento você esteja aberto, raciocinando, pensando, até mesmo para mudar de opinião. Não, não. Ele quer que você continue daquele mesmo jeito, para que assim ele não precise gastar energia. Então eu vou trazer para você 6 condutas que não devem ser feitas de rotina, porque isso está muito relacionado com viés de confirmação. E você já deve diversas vezes ter ouvido, durante essas condutas, você já deve ter ouvido justamente isso. Olha, eu sempre vi, sempre foi feito, sempre deu certo. Inclusive tem uma frase de um filósofo que eu gosto bastante, do Confúcio. Ele teve vivo mais ou menos em 500 a.C., numa região ali da China, e ele traz essa frase que é perfeita para o tanto que a gente tem que ter atenção. A experiência é uma lanterna de pendurada nas costas, que apenas ilumina o caminho que já foi percorrido. Então olha como que a gente, mesmo com experiência, a gente não pode ficar se apegando em condutas que eu fazia 10, 20, 30 anos atrás e pensar justamente isso. Olha, mas eu sempre fiz, sempre deu certo. Será? Com tudo que a gente vê hoje nos dias de muita atualização da medicina, muitos estudos, muitos guidelines foram sofrendo transformações. Então essas 6 condutas que eu vou trazer aqui vai servir tanto para você que é acadêmico ainda, quanto para quem é recém-formado e também para quem está formado há mais tempo. E eu começo com o primeiro viés de confirmação, com a primeira conduta que você já se deparou no dia a dia, eu tenho certeza, que é fazer diazepam IM, intramuscular. Tenho certeza que você que já atende há mais tempo, ou já fez, ou já se deparou com a situação daquele paciente que chega com uma crise convulsiva, vai lá e faz o diazepam IM na coxa, e esse paciente para de convulsionar. E justamente por isso fica aquela falsa impressão de que, olha, tá certo a conduta, porque eu já vi diversas vezes fazer o diazepam IM e o diazepam funcionou, porque o paciente parou de convulsionar. O grande ponto é que a maioria desses pacientes parariam de convulsionar mesmo se não tivesse sido feito esse diazepam. Esse é o ponto de atenção que a gente tem que ter. O diazepam IM ele não traz prejuízo para o paciente, mas ele não traz benefício. Por quê? O diazepam ele tem uma característica que quando é feito de maneira intramuscular, a substância tem um tropismo maior por tecido gorduroso. Então, em outras palavras, a hora que aplica o diazepam na coxa, esse diazepam vai ficar retido pela gordura e vai ser liberado aos poucos na corrente sanguínea. E durante uma crise convulsiva, quando tem indicação de fazer benzodiazepínico, porque vale ressaltar que não é para todo paciente, mas quando tem indicação, o que a gente mais quer é que esse diazepam, no volume máximo, chegue o mais rápido possível na barreira hematoencefálica, porque ele passa facilmente, e chegue no local onde está tendo foco de crise convulsiva, de epilepsia, e chegue naquele foco e ajude sim a controlar aquela situação. É isso que a gente quer, que o diazepam rapidamente chegue lá para fazer esse controle. Agora, quando é feito o IM, ele vai ficar retido na gordura e vai depender muito de cada indivíduo para poder ir liberando aos poucos uma dose reduzida do diazepam que vai caindo na corrente sanguínea. Então, ao mesmo tempo, você está lá, deu todo o medicamento, mas uma parte mínima está sendo realmente disponibilizado para o paciente naquele momento. E é por isso que o diazepam não deve ser feito IM, porque ele não traz benefício. Ele não prejudica. De novo, se você for olhar na própria ampola, na bula, ele consta lá com a possibilidade de ser administrado IM. Mas isso significa que não traz prejuízo,
Mas no caso de uma crise convulsiva aguda, que você precisa e quer parar aquela crise naquele momento, ele não vai trazer benefício. Ele não vai atuar da forma que deveria. Inclusive, olha, o UpToDate traz essa informação a respeito do diazepam IM. Se o acesso venoso não estiver disponível, o diazepam IM não é recomendado devido à absorção errática e ao tempo lento para atingir os níveis máximos do fármaco. Então aí ele já coloca o midazolam, até pode ser feito, porque o midazolam não tem essa mesma característica. Então midazolam IM pode ser, mas diazepam não. E tem também a diretriz do Ministério da Saúde de 2018, que ele também traz isso. Olha só, não dê diazepam por via intramuscular. Então, a partir de hoje, essa primeira conduta, que muitas vezes está enraizada num viés de confirmação, você não vai fazer mais, que é administrar diazepam IM. E eu venho para a segunda conduta, que está carregada de viés de confirmação, que é fazer fentanil para todos os pacientes durante ou na sequência rápida ou atrasada de intubação. Então esse também é um viés de confirmação que inclusive eu saí com isso da faculdade. Quando eu me formei, quando eu saí, já há 20 anos, a ideia que eu tinha sobre intubação orotraqueal era justamente essa. Olha, eu preciso fazer sempre fenta e mida, e aí depois eu ambuso o paciente e parto para intubar. E durante um período fiz dessa maneira também, usava pouco, muito menos do que deveria, bloqueador neuromuscular. E hoje, principalmente pós-pandemia, a gente sabe tanto que esse momento é crucial para o paciente. O momento da intubação orotraqueal, esse é o procedimento mais importante. Todo médico, acadêmico de medicina precisa dominar. E ele não é um procedimento mecânico, não é simplesmente passar o tubo. Não, a gente precisa preparar muito bem, tem que ter muito raciocínio clínico. Para esse momento, a gente escolher os melhores medicamentos para poder intubar esse paciente de maneira rápida. Por isso até o nome, sequência rápida de intubação, que não é rápida, tem várias etapas, são 7 etapas que a gente precisa percorrer e que às vezes a gente fica 30, 20 minutos até realmente intubar o paciente. Mas o fato é que durante muito tempo tinha-se essa impressão, olha, o fentanil é imprescindível para a intubação. E qual que é a lógica aqui? Por que fazer fentanil no momento de intubar? Quando a gente pega o laringoscópio e vai lá e coloca ele na valécula e empurra, vendo o epiglote, vai lá na valécula, lá no ligamento ilioepiglótico, coloca e empurra para poder subir a epiglote e a gente ter uma visualização plena das cordas vocais para então passar o tubo. Durante essa manobra de fazer isso com o laringoscópio, é um estímulo doloroso muito intenso para o paciente. Justamente uma região muito inervada. Então essa região ali da laringe, essa região da valécula tem muita inervação. E conforme faz esse estímulo, e esse estímulo doloroso também, o raciocínio era, caramba, vai ter um baita estímulo doloroso, mesmo com o paciente rebaixado, mesmo tendo feito o indutor, por exemplo, o midazolam, mas se eu fizer esse estímulo, vai predispor o paciente a uma dor intensa e, além disso, uma liberação de catecolaminas, e que pode trazer prejuízo. Por exemplo, o paciente com uma hipertensão intracraniana, o paciente com uma dissecção aguda de aorta e com indicação de intubação. Então, nesse momento, eu não quero que tenha mais estímulo adrenérgico para esse paciente. Então, fentanil era assim, para todos os pacientes. E cada vez mais a gente vê que é o contrário, é cada vez menos usar o fenta. Não fazer de maneira rotineira para todo paciente, não. Inclusive, olha só essa tabela. O UpToDate traz somente duas situações em que ele indica fazer fenta para o paciente na otimização fisiológica. Primeira delas, que é o primeiro que está no quadro, é quando o paciente está apresentando alguma suspeita, um indício de hipertensão intracraniana. Então, a partir de um trauma, a partir de um AVC. E aí, nesse cenário, pode ser que você indique fentanil justamente para não aumentar ainda mais a pressão. E uma outra situação é paciente com uma emergência cardiocirculatória que não esteja em choque, pode ver que ele coloca claro isso, para o paciente que não está em choque, como uma dissecção aguda de aorta ou uma síndrome coronariana aguda. E aí, nesse cenário, também, sim, você tem a possibilidade de fazer o fenta. Já nos demais, choque séptico, outros tipos de choque, o paciente com alguma indicação e que não está relacionado com hipertensão intracraniana e que não está relacionado com uma emergência cardiocirculatória, para essas outras situações a gente deve evitar o uso do fentanil, principalmente para o paciente que chega instável hemodinamicamente, que é a maioria das vezes, nesse cenário de paciente que está precisando de intubação, grande maioria das vezes esse paciente vai estar com uma instabilidade hemodinâmica. Então a gente não deve partir para fazer fenta de rotina, é ao contrário. O próprio livro do Walls, que é a grande referência para a intubação orotraqueal na emergência, ele traz o seguinte, olha só,
Olha o que eu destaquei para você, o que está em vermelho. Ó, Fenta, seu benefício durante a sequência rápida de intubação na emergência não está comprovado. Além disso, não existem diretrizes de dosagens baseadas em evidências para a Fenta durante a sequência rápida de intubação. E aí, por último, embora não seja contraindicado durante a sequência rápida de intubação, para esta sexta edição, não recomendamos a administração rotineira de Fenta nas emergências hipertensivas. Então olha como que ele fala que, olha, em emergência hipertensiva você até pode cogitar fazer Fenta, por aquele racional, de não ter mais descarga catecolinérgica. Mas nessa sexta edição, que é a última do livro do Walls, eles não recomendam fazer de rotina e selecionar muito bem o paciente que for fazer. Então, para a gente resumir, essa segunda conduta, que traz muito viés de confirmação, é Fenta nos dias de hoje é de exceção e não como regra durante a intubação orotraqueal. E aqui, claro, vale um alerta, você saber muito bem sequência rápida de intubação, sequência atrasada, os 7Ps, tudo que você tem que raciocinar durante esse que é o procedimento mais importante que a gente precisa dominar, que é a intubação orotraqueal. Terceira conduta, e essa toda vez que eu falo eu recebo mensagens justamente com um viés de confirmação muito forte, que é falar: poxa, sempre fiz e sempre deu certo. Nunca precisei intubar um paciente com uma exacerbação de asma quando eu fiz a aminofilina. 30 anos atendendo, sempre fiz, nunca precisei intubar. Essa é a maior de todas de viés de confirmação. O uso de aminofilina durante a exacerbação de asma. Já tem alguns anos que o GINA, que é o grande grupo global dos maiores especialistas, que todos os anos eles trazem o guideline do GINA, as diretrizes de conduta durante a exacerbação e também para pacientes via ambulatorial. E já há alguns anos eles trazem a contraindicação para o uso de aminofilina, que não deve ser feito de rotina. E ainda assim, até hoje, tem muito médico apegado a essa conduta e com esse viés de confirmação. Ah, mas eu sempre fiz e sempre deu certo. Tá, mas aí ele faz beta-2 agonista, faz o ipratrópio, sulfato de magnésio, corticoide e aí, por último, faz aminofilina. E aí atribui o sucesso à conduta, fez tudo certinho os outros 4, que atribui o sucesso à aminofilina. E se apega a isso. Tive mensagem até de colegas médicos que são asmáticos e falam: olha, toda vez que eu tenho exacerbação eu faço questão que me apliquem aminofilina, porque resolve, é a única coisa que resolve. Poxa vida, todos os estudos até hoje não demonstraram um benefício real maior do que os possíveis malefícios, e esse é o grande ponto. O problema da aminofilina é que a dose terapêutica é muito próximo da dose tóxica. E essa toxicidade é que pode agravar uma situação. Imagina, você está com uma exacerbação grave e o paciente passa a apresentar alterações relacionadas com a alteração por causa da aminofilina, agravando ainda mais a exacerbação que já era grave. Então, por isso que nos dias de hoje a gente tem que ter essa humildade e reconhecer que essa conduta está proscrita. De maneira rotineira, não devemos fazer aminofilina. Olha o que o GINA traz sobre isso. Aminofilina intravenoso ou teofilina não devem ser usados de maneira rotineira no manejo de exacerbações de asma. Isso é o de 2026, mas o de 2025, 2024, anteriormente, se eu não me engano, desde 2018, eles já não recomendam mais o uso de aminofilina nesse cenário. E o principal estudo baseado, tem outros, mas tem um de 2023, mas o principal é uma revisão da Cochrane de 2012. Ele traz o seguinte, olha: a aminofilina intravenosa não resultou em broncodilatação adicional significativa. E mais, para cada 100 pessoas tratadas com aminofilina, 20 apresentaram vômitos e 15 apresentaram arritmias ou palpitações. Então a relação risco-benefício da aminofilina intravenosa é desfavorável. Olha só, 20% tendo vômitos. Imagina se o paciente já está mais rebaixado, vomita, broncoaspira, ou ainda 15% tendo algum tipo de arritmia. E pensa que você está fazendo um beta-2 agonista que também potencializa fazer arritmias, principalmente no paciente que já tem predisposição. Tanto é que, olha que interessante, outra coisa que até caberia aqui também, fenoterol, que a gente sempre usou, pode ter um viés de confirmação. E fala: não, eu sempre usei e deu tudo certo. Não, porque já na edição do ano passado e desse ano, também o guideline não traz mais a recomendação para o uso de fenoterol nesse cenário, somente salbutamol, porque o fenoterol está associado a maiores complicações, principalmente arritmias. Então, a gente precisa aceitar. E ó, o pensamento aqui, ó. Imagina o grupo
de cientistas, de especialistas em asma, pensando assim, ó, poxa, a aminofilina é um medicamento extremamente barato, disponível em praticamente todos os continentes no mundo. Então é um medicamento amplamente distribuído, amplamente disponível, com um custo extremamente acessível e que já vem sendo usado há vários anos. Não é melhor a gente manter, deixar? Está sendo usado já tem, é barato, tem tudo quanto é lugar. Não seria muito mais fácil para esse grupo de especialistas tomarem essa posição? Deixa, tá aí, deixa. Mas não. Justamente por causa dessas meta-análises, dessas revisões dos estudos, mostram que, olha, o potencial de risco é maior que o benefício. Então não faz sentido manter, apesar de amplamente distribuído, de baixo custo, de há 30 anos sendo utilizado, não faz sentido a gente manter uma indicação de um medicamento que não tem comprovação de benefício e que pode sim trazer malefício. Por isso que a partir de hoje, essa terceira conduta você não pode mais adotar. E se você vir alguém fazendo, já coloca aqui nos comentários se você já viu alguém fazendo aminofilina, se você faz aminofilina até nos dias de hoje, ou se você fazia como eu, já fiz muitas vezes aminofilina no passado e que atualmente não faço mais, já deixa aqui nos comentários também. Quarta conduta, que pode ter um viés de confirmação, é fazer altas doses de salbutamol em paciente com exacerbação de DPOC. Infelizmente também é outra conduta que a gente vê com certa frequência, toda vez que eu falo sobre isso, que a dose na atualidade para paciente com exacerbação de DPOC, a dose é baixa de salbutamol, mas muita gente fala, não, eu sempre fiz 4, 6, 10 puffs, 3 vezes na primeira hora de salbutamol, tenho visto que traz benefício, e até mesmo a gente acaba indo junto na onda da asma, que aí sim, nas exacerbações graves de asma, a gente chega a fazer 10 puffs a cada 20 minutos, e que até vai num alerta também. O próprio GINA também modificou essa quantidade de puffs na asma. Porque antes na asma era assim, exacerbação leve, 4 puffs a cada 20 minutos, 3 vezes na primeira hora. Exacerbação moderada grave pode fazer de 4 a 10 puffs. Ele não definia muito bem, ele deixava esse espectro amplo, de 4 a 10. Mas no último GINA agora de 2025, não, ele trouxe assim, olha, se for uma exacerbação moderada, faz de 4 a 6. E se for uma exacerbação grave, aí sim faz de 6 a 10. Então, até mesmo na asma, estão revendo essa quantidade de salbutamol. Mas no DPOC, já também de alguns anos para cá, o GOLD, que é a iniciativa global de combate ao DPOC, que envolve os maiores especialistas na área, eles também não recomendam doses altas para o paciente que chega com uma exacerbação de DPOC. E a recomendação atual do GOLD é essa, olha. Está recomendado que pacientes não recebam altas doses de SABA, e aqui pensando em salbutamol, pela possibilidade de efeitos colaterais. Então a recomendação atual é fazer de 1 a 2 puffs a cada 1 hora, por 2 a 3 doses. Então, em outras palavras, você vai fazer de 1 a 2 puffs de hora em hora, preferencialmente de 2 a 3 doses. Então, em 2 a 3 horas, você vai fazer 3 vezes 2 puffs de salbutamol. Essa é a recomendação do último GOLD de 2026. O UpToDate também traz essa mesma recomendação, olha só. 2 inalações, 2 bombinhas a cada 1 ou 2 horas. Então, no total de 3 doses. Então, da mesma forma, vai fazer 1 a 2 puffs por hora. Não adianta sair fazendo altas doses. Olha, mas o paciente está grave, ele está ruim, está com uma exacerbação grave. E aí, não vou fazer um monte de salbutamol? Não. Porque, ó, diferente, a fisiopatologia de DPOC e de asma é completamente diferente. A gente tem que ter isso em mente. DPOC é um processo irreversível. É um processo gradual que vai destruindo, remodelando as estruturas, principalmente os bronquíolos terminais. Eles vão perdendo a elasticidade, assim como os alvéolos. E a partir desse ponto, os próprios receptores, as próprias células que têm receptores de beta-2, elas ficam muito reduzidas. Então, quando a gente aumenta a quantidade de beta-2 agonista, faz um monte para o paciente, a gente potencializa os efeitos colaterais, porque isso vai sendo absorvido, indo para a corrente sanguínea, taquicardizando o paciente, possibilitando, por exemplo, arritmias, mas os receptores estão restritos ali, ó. Então eles não vão dilatar muito mais esse brônquio já doente. Essa é a diferença para a asma. Na asma é uma hiperreatividade. É o brônquio que está saudável, que tem uma maleabilidade boa e que de repente ele está fazendo essa broncoconstrição. E que se eu fizer doses mais altas de beta-2, eu tendo a ter um melhor resultado dilatando mais o brônquio. Enquanto que no DPOC não, é um bronquíolo doente, é um bronquíolo ruim e que já está bastante danificado e que não vai ter essa elasticidade toda para expandir.
E mais, né, o perfil dos pacientes é diferente. Asma, perfil muito mais de jovens. DPOC, pacientes mais idosos, com outras comorbidades, muitas vezes diabetes, hipertensão, alteração cardíaca prévia. Então, são pacientes que a gente tem que ter muito mais cuidado. Por isso, não faça altas doses de salbutamol para o paciente com exacerbação de DPOC. Quinto viés de confirmação: furosemida para paciente em crise hipertensiva. Não estou dizendo aqui o paciente em emergência hipertensiva. Não, não. Não é o paciente que chega com edema agudo de pulmão, com uma insuficiência cardíaca descompensada. Não, porque para esse a gente sabe que a furosemida cabe muito bem. Estou dizendo que é aquele paciente, principalmente aquele assintomático, que chega lá no pronto atendimento, que ele está com uma elevação importante da pressão arterial, mas ele não está com uma emergência hipertensiva, e aí colegas fazem furosemida para baixar essa pressão. Faz às vezes um captopril sublingual, que não deve ser feito também, e aí faz uma furosemida aí também. Não, isso está errado, está equivocado. Não devemos prescrever furosemida para esse cenário. A furosemida está restrito justamente para pacientes hipervolêmicos e principalmente em emergências hipertensivas. Aí sim cabe muito bem a furosemida. Olha só, a furosemida ela tem um baixíssimo potencial de abaixar a pressão. Não, é um diurético de alça. Vai lá eliminar sódio e a água acompanha. Então ele tira volume. Por isso que um paciente previamente hipertenso, 18, 19 de sistólica, vai ter muito pouco benefício abaixando ali, fazendo furosemida, porque não vai abaixar. Ele vai ter uma perda de volemia discreta, a não sei que você faça um volume grande, mas isso chegar a impactar até na volemia, poxa, mais errado ainda, né? Mas se você fizer pequenas doses, 1, 2 ampolas, 40 miligramas, por exemplo, não vai resolver para esse paciente, não vai fazer qualquer diferença, vai fazer ele urinar um pouco mais. E mais, se a gente for pensar na base fisiológica, se o paciente perde volemia, qual que é a tendência? Sistema de catecolaminas entrar na jogada. Falou, peraí, volemia diminuiu, vamos estimular aí, vamos comprimir mais ainda as artérias, porque tem alguma coisa estranha que está diminuindo a volemia. Então, se a gente for pensar nessa fisiopatologia, poderia até agravar, causar uma hipertensão rebote, que acaba não acontecendo, porque a quantidade que urina é relativamente pouco se fizer em baixas doses. Mas o ponto é que, para a urgência hipertensiva, a última diretriz de 2025, que nem recomenda mais justamente utilizar esse termo urgência hipertensiva, isso não existe mais, é elevação importante da pressão arterial sem lesão progressiva de órgão-alvo. Para a última diretriz, a recomendação é essa que está aparecendo para você. O paciente chegar, você colocar ele em repouso, e aí, se não houver redução da pressão arterial, resolução dos sintomas, após a observação clínica, que ele recomenda de 30 minutos, recomenda-se o uso de antihipertensivos orais, de rápido início de ação e curta duração. Então, geralmente, clonidina e captopril, e também você pode fazer o ajuste dos antihipertensivos de uso crônico desse paciente, ou se ele não está fazendo, ele descontinuou, você pode inclusive iniciar o uso de antihipertensivos para esse paciente. Mas então, nessa chegada, um paciente que está com uma elevação importante da PA, não saia fazendo furosemida. Tenha preferência fazer captopril, fazer nifedipina. Nifedipina não sublingual, tomar cuidado, porque não pode reduzir abruptamente a pressão. Inclusive, essa é a grande preocupação de todos os guidelines nacionais e internacionais, não fazer uma redução rápida da pressão desse paciente que não está em emergência hipertensiva. Então, a furosemida não deve ser utilizada nesse cenário para o paciente que está com elevação. Faça clonidina, captopril via oral e clonidina venosa também não. Recomendação é sempre via oral. E aí uma mensagem final a respeito da furosemida é: furosemida não deve ser utilizada rotineiramente para tratar crises hipertensivas sem sinais de congestão ou edema agudo de pulmão. As diretrizes atuais recomendam evitar reduções rápidas da pressão arterial e priorizar ajuste da terapia antihipertensiva oral, reservando diuréticos para pacientes com sobrecargas volêmicas. Então, a partir de hoje, essa quinta conduta, com viés de comportamento aí de confirmação, você não vai fazer mais. E aí, inclusive, já coloca aqui também nos comentários, se você já viu alguém fazendo furosemida para paciente com urgência, que não é mais urgência hipertensiva, né? Elevação importante da pressão arterial. Sexto e última conduta, que é um viés de confirmação, que não é uma conduta específica, mas que pode acontecer é você achar que só erra quando faz coisas a mais e tender a sempre fazer coisas a menos. Fala, não, eu não vou fazer isso porque vai que está errado. E aí você fica naquela sensação assim, se eu fizer menos, eu tenho menos chance de errar. Na verdade, não. Na medicina, a gente sempre faz na medida. Nem mais, nem menos. Porque se eu fizer a mais, eu prejudico o paciente.
Se eu fizer a menos, eu também prejudico o paciente. Vou te dar um exemplo. Chega o paciente com uma taquiarritmia e instabilidade hemodinâmica devido a essa taquiarritmia. Está lá com 180 de frequência cardíaca, complexo QRS estreito, mas o paciente está hipotenso. Mas o sensório dele está até ok, está conversando, alerta, e aí você fica assim, caramba, mas eu sei que quando chega um paciente com uma taquiarritmia e ele está instável hemodinamicamente, se ele está hipotenso, eu tenho que fazer cardioversão elétrica. Mas olha, o sensório dele tá bom, a saturação tá boa, será que não dá para eu tentar aqui fazer uma outra coisa, um medicamento, manobra de valsalva modificada? Olha como que isso é um viés de comportamento de fazer a menos, um viés de confirmação. Você fica com medo de errar, achando que pode estar fazendo a mais. E fazendo a menos, você tem uma certa falsa segurança, que na verdade não, está errado. Tanto fazer a mais quanto fazer a menos está errado. Inclusive, grande filósofo Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, viveu até 170 depois de Cristo, ele tinha uma frase magnífica para isso, que é a seguinte: muitas vezes erra não apenas quem faz, mas também quem deixa de fazer alguma coisa. Então olha como que você tem que fazer na medida. E a partir de hoje, essas 6 condutas com viés de confirmação, você sempre vai estar atento para não estar cometendo, não estar fazendo na sua rotina. Já coloca aqui nos comentários qual desses 6 você acha assim, o mais frequente, que realmente acontece, que você vê mais vezes acontecendo. Você tem alguma outra conduta que está muito embutido esse viés de confirmação? Já coloca aqui nos comentários também, compartilha aqui ó, com o grupo, com os amigos aqui, para a gente ver situações aí, para a gente ir evitando, ter muita atenção. E espero que você tenha aproveitado. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo de hoje com seu amigo médico, acadêmico de medicina, manda para eles, é muito importante aqui para o canal isso, trazer novos amigos, novos médicos, novos acadêmicos para conhecerem o conteúdo aqui. Isso faz muita diferença, tanto para o canal quanto para a vida desses colegas que acabam vindo. Então aproveita, compartilha. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.